A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, estamos nós de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV, mais uma vez sob o comando nos bastidores da nossa querida amiga Ananda. Bem, gente, eu acabo de sair de um café da manhã promovido pela deputada federal Carmen Zanotto e, obviamente, nós acompanhamos o relato dela sobre diversas ações e temos a certeza que Carmen Zanotto significou, nesse período em que ela esteve no Legislativo Federal, uma grande importância para a nossa região. Teve presença muito significativa em vários atos, várias decisões, e a atuação da Carmen Zanotto realmente merece o nosso aplauso. Felizmente, ela foi reeleita e volta então para o Congresso Federal neste ano de 2019 e teremos ela pelo menos por mais 4 anos trabalhando por nós na nossa região da Serra Catarinense. Claro que eu não vou detalhar aqui tudo o que nós conversamos, mas um assunto chamou a atenção, que é sobre a gestão da nova ala do Tereza Ramos. E aí, sobre esse assunto, nós, como jornalistas, acabamos fazendo alguns questionamentos. E a preocupação se dá no sentido de gestão desta nova ala a partir do momento em que teremos um novo governo. Voltando um pouquinho atrás, este novo governo, a gente até entende a situação dele, porque o homem Carlos Moisés da Silva, o comandante Moisés, que foi eleito, eu imagino que ele não esperava ter vencido essas eleições, pois ele era um militar, um comandante de um corpo, de uma unidade de um corpo de bombeiros e acabou indo e foi nessa onda Bolsonaro, acabou então sendo eleito governador do estado de Santa Catarina e eu imagino que no começo nem ele esperava. Então isso preocupa, basicamente, as ações dele nas regiões do estado de Santa Catarina e nós estamos preocupados com a nossa, obviamente, a partir da visão que ele deverá adotar no estilo de comandar o estado de Santa Catarina, e Lages, então, está nesta preocupação. Mas voltando à questão da ala do Tereza Ramos, obviamente nós temos ela praticamente concluída, iniciada no governo de João Raimundo Colombo, e está agora para ser entregue. Mas isso não é tudo, é preciso agora aparelhá-la e também trabalhar na contratação de inúmeros profissionais. É basicamente um novo hospital e que não vai atender somente Lages, mas toda a região do Planalto Serrano. Mas sobre esta preocupação de como vai ser então o pensamento, ou como vai ser a atitude, ou como vai ser o planejamento do novo governo envolvendo a nossa ala nova do Hospital Tereza Ramos, é o que realmente nos preocupa. A Carmen acha que precisa dar um voto de confiança, deixar o governo assumir, depois então formar uma comitiva aqui da Serra Catarinense, envolvendo todas as entidades de classe e até mesmo pessoas ligadas à imprensa, para que se formalize então uma conversa mais direta a respeito do assunto já lá no Palácio do Governo. Também não dá para esperar muito. Assumir o governo, tem que deixar se acomodar, esquentar a cadeira, aquela história toda, não. Assumir o governo já começa a articulação, aqui na região da Serra Catarinense, de Lages especificamente, de todos os órgãos representativos, incluindo Prefeitura, Câmara de Vereadores, CDL, ACIL, Fórum de Entidades, imprensa, seja lá o escambau de representatividade. E marcar presença pontualmente dentro do governo do estado de Santa Catarina, sem dar trégua para que o governo não pense outra coisa. E dar início, então, à efetividade desta nova ala do Hospital Tereza Ramos,
para que ela funcione já a partir do ano de 2019, pela necessidade e pela magnitude desta obra e pelo investimento que foi feito. Então, não dá simplesmente para esperar uma atitude do governo, dar um estalo na cabeça dele para que, tem um problema lá em Lages, vamos lá resolver. Não. Nós, da Serra Catarinense, teremos que levar essa condição muito bem montado, um esboço, um projeto para que essa efetividade, então, um dossiê que seja feito para que essa efetividade dessa nova ala do Hospital Teresa Ramos funcione. Tá bom, gente? Basicamente, então, é essa preocupação. Aliás, tem outra. A Carmen ainda está em dúvida se a Regional de Saúde, que foi fundada, basicamente, com a instituição das agências de desenvolvimentos regionais, ou as secretarias regionais que foram instaladas no estado de Santa Catarina, e a partir da estrutura das secretarias nasceram, então, alguns tentáculos para se tratar de vários problemas administrativos de cada região, e um deles a área da saúde. Então, a Regional da Saúde é um desses tentáculos, e está aí também uma preocupação, porque a Regional da Saúde hoje tem funcionado e atendido todos os municípios das diversas associações no estado de Santa Catarina. O exemplo que nós temos aqui na Serra Catarinense é a região da Amures. Os 18 municípios da Amures têm hoje todo um envolvimento com esta regional, e os pacientes que precisam de atendimento, de consultas, enfim, de tratamento, acabam vindo de diversos desses municípios pequenos, atendidos pela regional, e Lages, que é o município polo, acaba então absorvendo toda esta demanda da região da Serra Catarinense. Então está aí outra preocupação. Se ele mudar o modelo de gestão, com a exclusão das ADRs, que já está definida a extinção de todas elas, e esta ramificação da ADR, que é regional da saúde, também sofrer algum tipo de alteração, poderá estar sendo prejudicado um atendimento à saúde da Serra Catarinense, aliás, em todos os municípios de Santa Catarina, por uma nova visão de gestão do governo que está aí por assumir. Aliás, nós da imprensa estamos até um tanto preocupados, porque o atual governador até agora não conversou com a imprensa. Ele não abre um diálogo franco, a exemplo do que está fazendo, por exemplo, o presidente eleito Jair Bolsonaro. Está sempre à frente das câmeras de televisão, enfrentando tudo e a todos e dando as suas justificativas, e a gente percebe que a grande imprensa desde já está mostrando que vai realmente fiscalizar o governo dele, achando picuinhas e picuinhas para desmontar, quem sabe, o governo antes de começar, mas de qualquer forma a gente percebe que a grande imprensa já está tentando massacrar o governo antes mesmo de assumir, e a gente sabe por quê. Nem vou entrar em detalhes. Mas de qualquer forma, em Santa Catarina, o nosso governador eleito tem estado ausente. Eu recebo mais informações, todo dia inclusive, um release de um agora dos seus secretários indicados, que vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento, o Lucas Esmeraldino. Todo dia eu tenho informações, um release específico das ações do Lucas Esmeraldino. E olha que ele nem foi eleito. Ele foi candidato ao Senado, ficou em terceiro, quase que foi eleito senador. Era vereador lá no município de Criciúma, no sul do estado, e agora então recebeu a indicação para ser o secretário de Desenvolvimento do estado de Santa Catarina, uma super secretaria, porque vai abrigar diversas outras que vão também ser extintas. Então o Lucas Esmeraldino tem uma assessoria competente e ele informa as ações diretamente. Agora, do governador, lá em vez em quando a gente recebe uma fotografia ou alguma informação. Aliás, ontem recebi uma informação dele com uma fotografia ao lado do novo secretário de comunicação, que eu não lembro aqui o nome, está aqui no meu blog, inclusive, mas eu não vou procurar, falando de um sistema de inclusão, ou seja, esse sistema de inclusão vai acabar colocando, então, pessoas com deficiência e tudo mais atuando
dentro do governo e tudo mais. É um sistema de inclusão que eles estão anunciando, inclusive com a linguagem de sinais, né, para surdos e tudo mais nesse sentido. Mas, de qualquer forma, foi a única notícia que eu recebi há mais ou menos uns 20 dias do atual governador com a fotografia dele. Então, nós esperamos que o governo do estado de Santa Catarina, assim que assumir, mostre realmente a que veio. Ou seja, se votaram nele porque querem mudança, não vamos esperar que as mudanças sejam apenas de gestão administrativa com cortes de gastos ou outras coisas parecidas. E eu já quero aproveitar o embalo para encerrar o nosso comentário nesse primeiro momento do nosso programa. Os deputados estaduais, na contramão dessas ações do governo do estado, que está procurando enxugar a máquina e reduzir custos, aprovou esta semana o aumento dos seus salários. Ou seja, vão ganhar 75% do que ganha um deputado federal, o que dará mais ou menos de 29 a 30 mil reais o salário de um deputado estadual, acrescendo na folha cerca de 2 milhões de reais ao mês, e sabe-se lá quanto durante o ano, é mais ou menos essa a conta. Então quer dizer que os deputados estão mais preocupados com o seu bolso, primeiro garantir o seu bolso, para depois pensar que vão trabalhar em prol da sociedade. Então poderiam começar dando o exemplo a partir deles mesmos, não majorando os seus salários, esperando, quem sabe, um momento mais propício para que fossem planejar um acréscimo nos seus dividendos, mas não. Desde já, mesmo sabendo que o Estado está sem dinheiro, que estão enxugando daqui e de lá, e todo mundo numa situação de miséria, os deputados eleitos e os não eleitos, né, acabaram aprovando, então, já para a próxima gestão, começando a valer a partir de 1º de janeiro, o novo subsídio dos deputados estaduais. Maravilha! Garantiram o seu bolso, sem contar as demais receitas de gabinete, né, desde gasolina, telefone e as verbas para manter, então, os seus 15, 20 assessores dentro de um gabinete e assim por diante, tá bom? São coisas que a gente ainda tende a não acreditar, mas estão aí. Eles, inclusive, não fizeram nenhum alarde nesse sentido. Foi tudo na surdina. Mas, como a gente tem olheiros da imprensa, a gente acaba sabendo destas coisas que aconteceram já antes mesmo de começar a nova legislatura. Já estão com os salários gordinhos, esperando por eles a partir de 1º de fevereiro. Depois do intervalo, eu retomo o nosso bate-papo aqui no Tema Livre. Que a riqueza gerada pela força do trabalho de cada um de nós sirva como fator de crescimento e desenvolvimento. Pois enquanto houver um sorriso recompensando os nossos esforços, valerá a pena continuarmos na busca de um mundo melhor. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Uma mensagem da Transul. Nascemos do sonho de ensinar, lecionando com amor, empenho, qualificação e método. Nesta jornada evoluímos, aprimoramos nossos valores, práticas e atitudes. Com dedicação, inovação, entusiasmo e método diferenciado para a construção do conhecimento e desenvolvimento humano. Conhecimento para sempre. Nossos alunos aprendem por prazer. Centro de Educação Aprender Brincando. Muito bem, amigos, estamos nós então de volta com o Tema Livre na nossa segunda parte do programa. E antes de entrar novamente no campo político, eu fico imaginando o que nós podemos esperar de Lages para o ano de 2019 e para o seu futuro. Nós acompanhamos o dia a dia da cidade e sempre imaginando
que as pessoas acabam acreditando em tudo que se fala e as notícias envolvendo a cidade basicamente giram em torno da prefeitura municipal. 90% dos assuntos, de um modo geral, da imprensa lagiana acaba sendo prefeitura municipal. Mas tem notícia boa, não só ruins, é que falam tantas notícias ruins que a gente imagina que a prefeitura realmente não esteja fazendo nada. Então, uma das notícias foi o fato de a prefeitura ter atingido aí a 50ª posição no ranking nacional de transparência. Está entre as 5 melhores do estado de Santa Catarina e assim por diante, se não a melhor do estado de Santa Catarina no ranking de transparência. São trabalhos que estão sendo feitos e que precisam também ser divulgados. Mas eu também fui em busca de outras informações, porque a gente ouve, estou falando que a gente ouve no rádio, a gente ouve na rua, dizendo que a prefeitura não está fazendo nada. Eu não estou aqui apenas com a ideia de defender a administração municipal, mas como não está fazendo nada, eu fui buscar informações para ver o que estava fazendo. Então, não fazendo nada, na opinião de muitas pessoas. E aí, peguei uma relação de inúmeras obras, que eu não vou citar aqui uma a uma, mas está aqui o Complexo Araucária, a Ponte Grande, já até falei esse assunto rapidamente aqui outras vezes, o pronto atendimento da UPA, a revitalização do centro, ampliação do mercado público, o centro do dia do idoso, reforma da rodoviária, asfaltamentos em várias ruas, enfim, CEIM do bairro Nadir, Centenário, Caravaggio, obras concluídas, pavimentações de várias ruas em bairros da cidade, já 26 ruas estão em fase de projeção e planejamento de pavimentação, entre outras coisas. Ou seja, eu acho que dentro da estrutura governamental do município, o que se pode fazer está sendo feito. Claro que a cidade de Lages é um amaranhado de problemas em todos os cantos e todos os itens, basicamente. Eu estive participando de uma devolutiva da Secretaria da Saúde esta semana, e olha que nós ficamos lá quase 4 horas ouvindo essa devolutiva de cada diretoria responsável pela Secretaria da Saúde do município de Lages. Eu quero dizer a vocês que depois de ter participado dessa devolutiva, e eu acredito que aqueles dados sejam extremamente verdadeiros, eu não teria coragem hoje de fazer uma crítica negativa sequer contra a área da saúde aqui do município de Lages, o tanto que esse serviço avançou, embora haja ainda uma enormidade de problemas, e reconhecido inclusive pela própria secretária Odila Valtrich, de que a cidade de Lages tem ainda inúmeros problemas. Mas o que foi feito para a melhoria, gente, se vocês pudessem avaliar quadro por quadro, eu tenho certeza que vocês iriam aplaudir o trabalho da Secretaria da Saúde. Só com relação à UPA, a história da unidade do pronto atendimento, em que o município assumiu aquela obra extremamente abandonada, já estava tomada pelo governo do Estado federal, que já não devolveria mais essa obra, era como perdida, estava tida como perdida. Lá estavam morando pessoas sem teto, moradores de rua e tudo mais, estavam habitando aquele espaço, totalmente depredada, e o município conseguiu, através de muito trabalho, reverter. Foram ao Ministério da Saúde em Brasília, conseguiram conversar com as áreas afins e pediram um voto de confiança. Este voto foi dado, o município retomou a obra da UPA, e vocês sabem a importância do que é esta unidade de pronto atendimento para o município de Lages. Tenho certeza que se alguém está falando mal, porque não entende a importância desta unidade. Vai ser 10 vezes melhor que o pronto-socorro Tito Bianchini, que hoje faz o papel de UPA. Então, gente, o município assumiu com recursos próprios, a obra está sendo entregue agora nesse final de mês de dezembro, e durante o ano de 2019, já todas as licitações para a compra de equipamentos, móveis, entre outros materiais que precisam dotar a UPA, já estão sendo requisitados através de licitações, e então em 2019 teremos então a transferência do serviço do pronto atendimento para a unidade nova, atrás da nossa rodoviária, que também está sendo reformada. Então, se você quiser falar da saúde, primeiro busque informação. Temos um problema aqui.
vão ver exatamente o que está acontecendo. Às vezes nem é da área da saúde o problema, como é o caso do Centro de Zoonoses, que muita gente joga problemáticas dos animais para cima da Secretaria da Saúde, para tratamento de animais. O tratamento de zoonoses é apenas para o diagnóstico de doenças nocivas à saúde animal e humana. Mas o cuidado de animais já é com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que recolhe os animais, que faz todo aquele tratamento, e aí dá abrigo e guarida para os animais soltos e tudo mais. Enfim, é por aí. Eu quero chegar num assunto, antes que encerre o nosso tempo, porque quando eu começo a falar aqui não paro mais. A Câmara de Vereadores, antes de falar da eleição do novo presidente, eu quero dizer o seguinte. Recentemente aconteceu uma audiência para discutir o orçamento do município para o ano de 2019. E pasmem os senhores, dos 16 vereadores havia pelo menos 5 ou 6 vereadores discutindo um assunto de maior interesse do município, da população e de todas as classes que têm uma participação direta ou indireta no sentido de gestão. 5 vereadores participaram da discussão do orçamento para o município para 2019. Nesta devolutiva da Secretaria da Saúde, a secretária Odila já começou agradecendo a presença dos 16 vereadores. Naquele momento havia 2 vereadores. Chegou um terceiro depois. Então, 3 vereadores participaram. O prefeito estava lá acompanhando a devolutiva. Obviamente não ficou todo, porque foi quase 4 horas de conversa. Os vereadores ficaram, eu fiquei, fui o último dos jornalistas a sair desta devolutiva. E a gente fica hoje pasmo diante destas ausências e a participação dos vereadores em assuntos de extrema relevância para a nossa comunidade. Quero citar um exemplo importante aqui, pelo menos. O vereador Lucas Neves, numa noite dessas, agora de quinta para sexta, um temporal se abateu na cidade, o Lucas estava andando pela cidade, chamando a atenção para os pontos de alagamento, para ver se conseguia ajudar a socorrer as pessoas. Assim que se faz a participação de um vereador. Chovendo do jeito que estava, uma chuva extremamente torrencial nesta noite de quinta-feira, por volta de 9 horas, e lá estava o Lucas Neves andando pelos bairros, tentando ver o que podia fazer para atender parte da comunidade e chamar socorro, e assim por diante. Então, a ausência dos demais vereadores em atos importantes é o que mais preocupa. E esta semana, então, eles tiveram a preocupação com a eleição da nova mesa diretora para a gestão do ano que vem. A maior surpresa, esperava-se que fosse eleito o vereador do PSD, o vereador Gerson, e estava toda articulada, então, a situação para poder eleger o vereador, inclusive representando o município e tudo mais, que seria o líder do governo, e assim por diante, pois, para a surpresa de todos, a articulação da oposição tirou 2 votos do PSD. 2 votos do governo de Antônio Seron foram para o MDB. A gente não entende hoje o que está acontecendo politicamente, porque são votos de protestos contra a administração, provavelmente, a do Pedro Figueiredo e a do Jair Júnior. Os 2 do PSD votaram contra e esses 2 votos deram a eleição à oposição, elegendo o vereador do MDB. Não tem problema nenhum por mim, pode ser quem for o presidente da Câmara de Vereadores, mas essas articulações políticas é que hoje a gente precisa entender um pouco mais o que está acontecendo no momento em que você é de um partido, trai a confiança desse partido, ou se o executivo não está dando apoio aos seus vereadores, ou os vereadores estão revoltados, sei lá o porquê, mas assim. Foi eleito então o vereador Vone, do MDB, o vice-presidente é o do PT, o Amarildo, e não me lembro mais quem são os outros nomes, mas estão lá todos eles da oposição, do PSDB, do MDB, e formaram a mesa diretora. E é eleita e automaticamente ela já senta lá naquele lugar. Só as plaquinhas do outro presidente é que fica o nome do presidente anterior, que vão ter que ser substituídas, obviamente. E já mexeram com tudo, já anunciaram que no dia 31 haverá demissões, vão exonerar vários cargos que eram da confiança do PSD para colocar as pessoas que são da confiança deles. Isso é extremamente natural, não questiono, e as coisas são assim. Mas enfim, eu quero, a partir do ano que vem, estar muito mais do que eu estive até agora de olho na atuação dos legisladores
Cada um deles eu quero estar avaliando o trabalho e a participação e vou usar as minhas ferramentas aqui na Nova Era, no meu blog, enfim, em todos os meus espaços para poder então mostrar quem realmente merece buscar esse espaço ou manter-se nesse espaço no futuro aqui no Legislativo lagiano. Para fechar, nós estamos basicamente encerrando as nossas gravações, temos mais uma participação antes do Natal, quase encerrando o nosso ano. Eu ainda tinha assuntos sobre o MDB, sobre o João Alberto, que é o presidente do PSD, sobre o prefeito Seron, sobre o Eliseu, sobre Raimundo Colombo, sobre Gelson Merizio, sobre Júlio Garcia, que é o do PSD, que está para assumir, quem sabe lá, a briga da presidência da Assembleia Legislativa. Quer dizer, havia muitos assuntos ainda para que a gente converse. Nosso tempo encerrou? Tem um minutinho? Então, gente, só para dizer a vocês que este ano de 2018... até para nós como profissionais da comunicação, não foi fácil, né? Mas nós temos inúmeros projetos. Eu vou esperar que neste ano de 2019, não vou esperar nada de governos, mas no sentido financeiro, mas no sentido de trabalho eu quero esperar muito da parte deles. Eu basicamente nunca tive nada de recursos de governo estadual, muito menos federal, para poder tocar os meus projetos, mas eu espero que esses governos, com as suas novas ideologias, com essa onda Bolsonaro, atendam realmente o governo do Estado e o governo do Brasil, atendam às nossas expectativas. Esse assunto eu vou falar mais já no nosso último programa, que a gente vai já filosofar um pouquinho mais sobre as expectativas de 2019 e o que a gente passou nesse ano de 2018. Bom, encerramos assim então o nosso tema livre e a semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta para gravar o nosso último programa do ano de 2018. Até lá!